Está começando mais um Acredite Se Quiser, e hoje nós estamos inaugurando uma série nova, uma série chamada Mitos da Internet. Vamos ter várias variações dentro desse mesmo tema, dessas histórias que circulam na internet. Então teremos mitos da internet medicina, mitos da internet sobrenatural, mitos da internet creepypastas, e hoje, mitos da internet tecnologia, não é mesmo, senhor Ufujack? Isso aí, Mr. PH. Vamos ver o que é de verdade nisso tudo, né? Se é que tem alguma coisa de verdade. Pois é, tem muita coisa interessante para falar aqui hoje, com a nossa pauta do nosso operador Joab. Seja bem-vindo novamente. Ô Joab, eu não vou nem ficar te dando muito boas-vindas não, que você já é de casa, daqui a pouco você tá passando no RH já, então tamo junto mais uma vez, meu amigo. Olá a todos aí, né? Bora tentar desvendar essas histórias malucas aí da internet. É isso aí. E, putz, não podia faltar. Pra um papo biruleibe, pra essas coisas malucas, quem melhor do que ele, Rafael Jacaúna? Eu tô com saudade de gravar aqui. O PH só me chama pra gravar quando eu mando mensagem pro PH pra falar alguma coisa aleatória. Aí ele fala, pô, Jacaúna, vai gravar? Tem dia? Eu tenho, pô. Quando foi que eu não disse que não tinha? Mas aqui não é assunto maluco, não. Eu vou fazer um protesto. Aqui é assunto sério, seríssimo, muito, muito sério, muito sério. Cara, eu até pedi pro Jacaúna, Jacaúna, se tiver algum mito da internet e tecnológico que te não colocou aqui na pauta, se quiser falar, ele já falou que se depender dele tem 3 horas de episódio. Então... É porque esse lance de tecnológico depende, né? Depende. Tem alguns que são parcialmente tecnológicos e surgiram especificamente na internet. Assim. Outros são só sobre tecnologia. Então vai depender, mas vamos que vamos. É isso aí. Vamos lá que o papo hoje vai ser longo. Então daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, vamos começar com os mitos da internet. Cronovisor, Biblioteca do Vaticano, Rastros Químicos, Cabelo de Anjo, Nicolas Tesla. Acredite se quiser. Quando a gente fala de mitos da internet, vem muita coisa, tem muita história maluca, por isso que até a gente resolveu dividir isso aí em vários temas, pra gente poder conseguir falar de vários ali com um pouquinho mais de profundidade, né? Poder ir mais um pouquinho a fundo em cada um deles. Mas um que me chama muito a atenção e que vai abrir nossa série nova é o cronovisor. Ô Joab, o cronovisor é um device, um instrumento criado que permite ver o passado. É como se fosse uma câmera que grava o passado, é isso? Isso. Ele tem algumas variações assim na internet, né? Ultimamente tem dito até que ele consegue visualizar o futuro, mas é mais uma parte da loucura envolvendo essa história do cronovisor. Ele basicamente é uma máquina hipotética, né? Os propósitos dele é basicamente para visualizar esses eventos do passado e, segundo alguma vertente, do futuro também. Você pode ver o passado, por que não o futuro, né? Se a gente vai especular aqui, eu vou especular completo. Começa aí pra gente. De onde que veio essa história do cronovisor? Como que isso começou a aparecer? A primeira menção ao cronovisor vem de uma matéria de uma revista de 1972. É uma revista italiana, La Domenica del Corriere. Ela mencionava que um padre estava trabalhando num tipo de máquina que era capaz de fotografar e capturar algumas imagens do passado, né? E tinha um interesse para o Vaticano, no caso, coisas religiosas ligadas à vida de Jesus Cristo. Mas, Joab, olha só, se o Vaticano tem um interesse nisso, justamente para pegar coisas religiosas e tal, não seria assim se eles querem validar o ponto deles e deixar assim tudo que eles falam ser irrefutável? Não era mais conveniente eles divulgarem esses vídeos? Olha aqui Jesus e seus seguidores, a crucificação de Jesus. Não seria mais convincente isso? Sim, né? O detalhe é que consta dentro
dentro das próprias lendas envoltas do cronovisor que o Papa ficou tão impressionado com essa história do cronovisor, com o que ele teria visto, que ele pediu que esse projeto fosse encerrado e arquivado nos porões do Vaticano. Faz parte dessa lenda em torno do cronovisor, mas é algo assim, né, que você acabou de falar aí. Seria mais interessante validar a história da vida de Jesus Cristo do que tentar esconder. Mas são pontos, né? A discussão envolve isso também. Não sei se você vai conseguir me responder essa pergunta. Mas como é que seria a tecnologia disso aí? Como é que ele funcionaria? Cara, o cronovisor, ele envolve tanta coisa, que inclusive eu até nem mencionei que a gente não falou, a ideia básica do cronovisor nesse ponto, ela foi criada pelo padre Ernetti. E ele diz que teve a ajuda de alguns cientistas famosos da época dele para conseguir executar esse projeto dele. Ele cita até alguns nomes nessa matéria que eu comentei agora há pouco. Ele fala que havia o físico, o Enrico Fermi, ele ajudou a projetar o cronovisor. Peraí, calma, desculpa. O Enrico Fermi é o da teoria de Fermi? Isso, é aquele mesmo que trabalhou com os primeiros passos da teoria quântica, criou o primeiro reator nuclear. Ele, inclusive, também fala que teve partes do cronovisor que foram projetadas pelo Wernher von Braun, e aí vão surgindo nomes assim à medida que a história avança, mas o próprio Ernetti, ele fala que foram 12 cientistas de renome na época, dos quais a gente conhece poucos nomes, esses dois que eu disse, mais um outro médico, Agostino Gemelli, mas é essa coxa de retalhos também, né? Como a gente sempre fala nesse termo, coxa de retalhos. E ele até descreve um pouco do cronovisor, que era um mecanismo que tinha algumas antenas, né? Que ele fala que eram feitas com tipos de liga metálica diferente, e elas ficavam dispostas numa ordem específica, que ele nunca revelou qual ordem que era essa e o tipo de liga metálica envolvida. Ele fala que havia um seletor quase idêntico àqueles que a gente tinha naquelas televisões de tubo antiga. Sim, o que você girando. Isso. Esse seletor era o que conseguia alcançar a data específica. Aí ela ainda tinha um monitor de televisão mesmo, e um alto-falante, que o som provinha desse alto-falante. A composição física do cronovisor é até bem simples. A engenharia por dentro dela é que não conhece quase nada, né? Pega o lance do cronovisor, que ele é basicamente uma TV, como funciona a TV, e aí ele usa o detalhe mágico da coisa, né? Não, tem metais aqui misteriosos que fazem ajustes das antenas para você selecionar um período com a imagem que você quiser. Por quê? Porque tudo está no ar. O negócio vai captar algo que não existe a câmera, não existe nada, mas o universo, as energias, a luz foi transmitida. Então o cronovisor conseguiria captar toda essa energia, essa luz, enfim, que foi expandida e captar e transmitir para uma tela de vidro, assim como uma TV. Então é uma ciência que o pessoal coloca... Tem site que gosta de explicar os detalhes, e tem desenho de como funcionava, mas é tudo desenho assim, ó. Funciona assim, tem uma antena aqui, tem uma antena ali, tem um fio aqui, mas no fundo é só um desenho qualquer, porque como funciona mesmo, ninguém sabe, porque funcionamento místico, né? Metais misteriosos, tá? Que liga é o que? Alumínio, prata, ouro, diamante, que já é uma pedra, enfim, ninguém sabe. Funciona do jeito que sua imaginação quiser. Cara, na hora que o Joab tava explicando aqui como é que ele funcionava, que era o seletor e tal, eu imaginei uma televisão com um capacitor de fluxo embutido, porque igual lá ele digita a data lá e dá a data que ele vai viajar, sacou? Pra quem já viu o seriado Fringe, né? Opa! Parece muito aquela tecnologia de ver outra dimensão que eles usam em certa temporada do seriado. Sim, aquela tela que eles conseguem ver o lado de lá. Isso. Só que essa aqui do cronovisor, você vê momentos no tempo, né? Até a última vez que eu tinha lido sobre o cronovisor, assistido sobre o cronovisor, ele só conseguia pegar coisas do passado. Mas aí, segundo os caros colegas da mesa, já atualizaram algumas informações dizendo que dava pra ver até o futuro, né? Mas até onde eu lembro, era só do passado. Mas cada um que conta a história aumenta um ponto, né? Então, isso daqui a pouco tá vendo até outra dimensão também. Eu acho mais provável de estar vendo outra dimensão do que cronovisor, mas é papo para outro episódio. Ô, Joab, tem muita imagem na internet que é associada ao cronovisor.
Eu já vi várias imagens de Cristo, tem umas imagens ali que parece que é da época ali da Maria, com o pessoal. De onde que veio essas imagens? Não é IA, porque a história do cronovisor é bem mais antiga que IA, né? Sim, todas as imagens que você procurar pela internet, você vai encontrar referências reais delas, sejam fotos antigas, sejam imagens em capelas, em igrejas, sejam esculturas, até filmes antigos do começo do século, os primeiros filmes, eles usam isso, eles colocam fora de contexto, tipo numa imagem monocromática, só preto e branco ali, colocam aquela musiquinha, né, que você vê até em alguns vídeos pela internet, aquela música já clássica ligada ao cronovisor, e essas imagens estão sempre por aí, são só revitalizadas e manipuladas de forma a parecer que é algo real, mas ligado ao real, que eu digo, filmadas naquela época, no passado, mas são todas imagens, todas existem, mas como obras de arte, como uma obra do cinema, até jogo mesmo, eles usam partes de jogos. Caramba! Mas aqui, eu nunca acreditei muito no cronovisor, não mesmo. Um beijo pro nosso grande amigo Thiago Zunino, novamente. Thiago adora essas paradas assim, que são extremamente confiáveis, sacou? Thiago, um abraço pra você, mais um episódio dedicado pra você, hein? Você pediu o cronovisor tá aqui. Mas o que me chamou a atenção nessa história do cronovisor um tempo atrás é que, aparentemente, circulou um memorando aí que o Vaticano tinha feito uma reunião a portas fechadas e tal, para restabelecerem algumas ordens e regras ali dentro do Vaticano, e parece que saiu uma ordem lá de que qualquer pessoa que usasse um equipamento para registrar eventos passados deveriam ser excomungados, que o uso do cronovisor era proibido pelo Vaticano. Então, eu não sei do que tu tá falando necessariamente, mas eu sei que tem uma dessas regras da própria igreja, coisa de doutrina católica, não é de agora, isso já tem tempo, que você, católico, não pode usar instrumentos para ver o passado. Sim. É isso mesmo. Mas ele se refere a métodos de vidência, tipo baralho cigano, tarô, essas coisas não estão na Bíblia. Então, para a igreja isso é proibido, entendeu? Se você recorre a recursos do tipo falar com espíritos para saber do passado, do presente e do futuro, isso é proibido. Claro, se alguém pegar isso e falar assim, tá vendo, a igreja colocou aqui que você não pode usar instrumentos para ver o passado. Do que eles estão falando? Eles estão falando de coisas místicas, magia, tarô, né? Esse tipo de coisa. Mas aqui, não, eu tenho quase certeza, o Joab pode me corrigir se estiver errado. Foi dito, assim, nominalmente que o Vaticano condenava o uso do cronovisor. Teve isso ou não teve, Joab? Teve um decreto de 1988, só que não é necessariamente ligado ao cronovisor. Essa foi a confusão gerada através de livros e, consequentemente, na internet. Na verdade, não tem nenhuma menção a cronovisor. O que o Vaticano proibiu ali é, no caso, o uso de câmeras ou qualquer equipamento no momento da confissão. Quando uma pessoa estiver confessando, ela não pode usar nenhum tipo de equipamento para gravar a confissão. Pô, não tem nada a ver com o cronovisor, então? Esse é o detalhe, né? Apenas uma má interpretação de um trecho de um decreto serviu para gerar essa lenda em torno do cronovisor. Caramba, velho. E somado a isso com o que o Jacaúna acabou de falar, e vai somando mais outro detalhe, e vai se tornando esse mito em cima do cronovisor. Então vamos lá, pra gente bater nosso martelo no nosso primeiro item, que é o cronovisor. É uma história inventada, não tem nada disso aí, né? Apesar que, antes de vocês me responderem, eu vou lembrar que um tempo atrás foi divulgado que a NASA... Você pode até me dar informação disso, Joab, eu não sei se isso é real. Que a NASA estava trabalhando num equipamento que permitia visualizar outras realidades, outras dimensões. Eu já ouvi essa história, eu já pesquisei e não encontrei nada que fosse efetivamente ligado à NASA com esse tipo de pesquisa. Há uma teoria de busca de universos paralelos e tal, mas nada concreto assim que eles estavam trabalhando num equipamento propriamente dito. Há apenas uma teoria de busca de realidades alternativas, de universos paralelos. Então não existe um comunicado que a NASA tem um equipamento dessa natureza, não tem. Oficialmente eu não encontrei nada a respeito disso. Pode ser que a gente encontre um falso positivo numa busca, alguma coisa assim, mas a respeito diretamente ligado com esse comunicado eu não consegui encontrar nada.
Bom, então já jogou mais uma parte de cal na parada. Então a nossa conclusão, o cronovisor é uma história inventada, não tem nada que embase a existência dele. Assim como a maioria das informações que o pessoal vai falar que tá na biblioteca secreta do Vaticano, que o Vaticano é foda, secreto. Então, assim, tem coisa secreta? Cara, se for me perguntar assim, você acha que a NASA, o Vaticano, a Tesla, a Microsoft, a IBM, cite a empresa gigantesca que você quiser ou a instituição gigantesca que você quiser, esconde segredos? Claro, assim como todas as pessoas desse planeta escondem algum segredo sobre alguma coisa mais grave ou menos grave. Agora, de forma genérica, esconde o segredo? Sim. Agora, o Vaticano tem uma biblioteca secreta, a 15 chaves, onde só, sei lá, o Papa e meia dúzia tem acesso, tarará. Não, é porque a biblioteca secreta tem um andar inteiro de tamanho. Não tô falando de um cofre. Tô falando de não acredito, muito menos que o cronovisor tá lá. Peraí, calma que agora eu vou entrar num assunto mais polêmico com você então. A gente vai sair um pouquinho do cronovisor pra entrar nessa parada do Vaticano. Você não acredita que o Vaticano tenha uma biblioteca particular ali com coisas raras, coisas que eles recolheram, coisas que eles, como é que eu posso dizer, tiraram de circulação e só eles têm uma cópia? A gente sabe que a igreja controlou a informação há muito tempo, não era todo mundo que tinha acesso a livro. Catiço, acabei de falar que sim. Mas repare o que eu disse. Se o cronovisor existisse, ele não seria uma informação que, sei lá, o Papa e mais 5 teria. O lance é o seguinte, claro que, no meu entender e pelo que eu conheço das informações do Vaticano, ele deve ter bibliotecas do tamanho de, sei lá, 100 metros quadrados, meia dúzia de salas, que devem ter escritos muito raros, que são extremamente limitados por pessoas específicas, porque é um negócio antigo, muito caro de se cuidar, muito complicado de se lidar, não vai deixar o público entrar, entendeu? Tá, mas teria alguma coisa ali com um segredo assim, isso aí mudaria a nossa visão no mundo? Será que eles têm alguma coisa ufológica ali guardada? Meu ponto é esse. Eu não tô falando de livro de receita antigo, sacou? A primeira versão da Bíblia, não tô falando disso. Eu tô falando de coisas realmente chocantes. Então, se isso existe, PH, não estaria numa biblioteca secreta no Vaticano. Estaria num cofre, num local que não é necessariamente o Vaticano, no sentido de a igreja do Vaticano. Pô, estaria em outro lugar, na casa do Papa, sei lá, mas não creio que tenha. Tá, mas eu vou insistir nisso de novo. Ô, Joab, por favor, me socorre aqui, me ajuda. A igreja, ela não é uma instituição recente, ela é uma das instituições mais antigas, se não a mais antiga da história da humanidade, que está aqui até hoje. Eles, naquela época, eles eram a autoridade máxima. Então, se tinham alguma coisa ali que, isso não pode ser divulgado, eles recolheram, eles guardaram. Eu não acho que eles, como é que eu posso dizer, entregariam isso para uma pessoa, uma outra instituição guardar, senão eles. Senão o segredo deles estava arriscado vazar. Você acha que eles não têm nada lá nesse sentido? É isso que eu tô perguntando. Não, sabe por quê? Vou te dar um exemplo. A monarquia inglesa não é tão antiga quanto a igreja, não é isso que eu tô dizendo. Mas vamos colocar aí que a monarquia inglesa passando de um para outro, aquela coisa toda, tem no mínimo 800 anos. Tu acha que a monarquia inglesa tem segredos profundos numa biblioteca secreta no palácio de Buckingham, que guarda segredos profundos que vai acabar com a monarquia? Eu não sei, eu já vi uma história que o príncipe Charles adora ufologia, ele tem uma coleção particular de muita coisa lá que ele recolheu. Agora, eu não sei se é outro papo da internet. Mas repara, se for acreditar em todos os papos da internet, ele é reptiliano. Por que ele teria coleção sobre ufologia se ele é reptiliano? Você já sabe de tudo. Que curiosidade só? Não sei. Eu tô só emendando o papo aqui, que é teorias da internet, mitos da internet, então, enfim. Bom, então, a conclusão nossa, o cronovisor é balela, papo furado. É um papo divertido, mas não existe. Ô, Joab, só pra gente finalizar aqui, me dá uma mãozinha aí na Biblioteca do Vaticano. Você assina embaixo do que o Jacaúna falou, ou você tem alguma coisa chocante a acrescentar? Eu assino embaixo do que ele falou. Ih, PH. Vocês estão acabando com a minha graça. Eu acredito que a igreja guarda, assim, algumas relíquias sacras, algumas coisas assim, mas nada que seja extremamente de modo a transformar o mundo numa outra coisa, não. Acho que são esses tipos de relíquias, né, mas que os católicos consideram. Isso com certeza tem guardado em algum lugar, porque faz parte da história, né, da humanidade, é de valor inestimável, isso com certeza, mas nada
extraordinariamente poderoso, né, a ponto de mudar a humanidade, eu acho que isso é mais uma lenda, alguma coisa assim. Sabe por quê, PH? A igreja tem um segredo aqui num livro que tá no fundo do fundo da biblioteca tal do Vaticano e ninguém tem acesso. Ok. Tudo que tivesse escrito no livro, PH, é só história de um tempo muito antigo. Uhum. É só história. É só história de um tempo. Assim como tu pode pegar um hieroglifo egípcio dizendo que os deuses vieram do céu, não sei o que, tu fala assim, caraca, tá na igreja do Vaticano. Então isso aqui é verdade, não, cara. É um conto da época agora. Entendi. O que mudaria era se o Vaticano tivesse, num fundo da gaveta nessa biblioteca, uma porra de um bracelete super tecnológico de 2.000 anos atrás. Que o rei Constantino romano tinha. Aí tu vai falar, caralho, isso aqui se mudaria agora. Texto? O que mais tem na igreja é texto, né? Agora tu tem que acreditar ou não. Então tá, vamos guardar esse papo aí para um próximo episódio, que eu já vou deixar aqui um spoiler para vocês, que eu vou fazer um episódio de relíquias sacras. Eu quero saber da Lança do Destino, da Arca da Aliança, do Santo Graal. Nós vamos voltar para conversar nisso aí, que eu sei, eu tenho quase certeza que o Vaticano tem algumas coisas ali que eles não divulgam. Mas isso é papo para um próximo episódio. Aí eu já posso dizer que de objetos sacros eu acho que eles têm mesmo. Mas que aí, é alienígena, por exemplo, já é outros 500. Mas a gente pode falar sobre isso. Pô, mas tu não assistiu Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, não, meu amigo? Muito bom, excelente. É maravilhoso. Tanto filme pra você citar, tu vai citar bem esse. Parabéns. É porque caiu no momento, desculpa. Jesus, nem sabia que esse filme tinha existido, pelo amor de Deus. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Vamos lá? Vamos para mais um dos mitos da internet aí. E esse é bacana. A gente até citou ele brevemente no nosso amado e odiado, na mesma proporção, episódio do Projeto Blue Beam, que é o Warp. Eu falo Warp, mas escreve-se ARP, H-A-A-R-P, que seria um projeto para controlar o tempo. Confere, meu operador. Calma, que seus ouvintes agora estão ouvindo você controlar o tempo, tá pensando que é acelerar o tempo, passar... Não, o clima. Então tá, desculpa, o clima, voltando, que seria para controlar o clima do planeta, não é, Joab? Na verdade, é um programa de investigação de aurora ativa de alta frequência, como o próprio nome diz, né? Um programa que investiga a ionosfera do planeta Terra. Mas esse programa existe? Existe. O HARP existe, aí. Existe. É mesmo? Eu sempre achei que HARP era outra coisa inventada. Não, então. Não. Ele existe. O que foi inventado é o que ele é alegado fazer. Porque ele existe, como ele tá falando. É para investigar pesquisa de ionosfera. Sim, ele existe para isso, mas falam assim, não, na verdade ele faz aquilo. Isso, e aí começaram a falar que ele, na verdade, influencia o clima de regiões do planeta. Mas aí tu vai ver como são as antenas ARP. Elas são antenas fixas apontadas para a mesma direção, de forma fixa. Como que elas vão afetar o clima de diferentes lugares do planeta se a caralho da antena sempre tá apontada para o mesmo lugar, um conjunto de antenas grande, não é nem tão grande assim, mas é um conjunto grande, que tá sempre fixa apontar no mesmo lugar. Mágica. Pois é. Ô, João, me explica aí o que é o ARP. Calma, me explica o que realmente é o ARP. Você já deu um apanhado assim, mais ou menos, que eu estudo em ionosfera, mas qual que é a aplicação prática disso? E por que chegou nesse ponto de, eles controlam o tempo? Eu já aproveito para puxar se isso tem alguma coisa a ver com aqueles, chama chemical trails, né? Que falam que é rastros químicos que os aviões deixam, que estaria associado a isso. Deixa eu só adicionar uma coisa, que quando você disse assim, tem muita coisa de tecnologia e internet, Chemical Trail tá no número 1 aqui da minha lista que eu fiz rapidamente. É mesmo? Então já vamos aproveitar e falar dos dois juntos então. Porque até onde eu sei, os dois andam juntos ali. É ou não é, Joab? Sim, são relativamente juntos, né? Porque essa parte do HARP, ele é mais ligado a esse controle das pesquisas da ionosfera, raios X, raios UV... E essa parte dos rastros químicos são ligados aos aviões, né? Não, assim, algumas pessoas conseguem fazer uma conexão, uma associação entre um e o outro, porém eu não vejo nenhuma relação direta, assim. Qual que seria a finalidade desses rastros químicos? Jacal, não vou jogar bola pra você, que você falou que você tinha pesquisado, você estava no seu número 1. Não disse que eu tinha pesquisado, eu sei um pouco, mas supostamente, os rastros químicos, ele tem uma... Então, assim como
o programa ARP e a sua ligação com Chemical Trails, né, com o rastro químico, eles, dependendo do autor, eles têm ligação, dependendo do autor não, dependendo da época você vai achar eles associados, dependendo da época não, mas o rastro químico, ele supostamente tem uma variedade de funções que o limite é a imaginação de quem escreve aquela matéria, porque vai desde mudar o sexo das pessoas. Ah, você tá falando sério? Tô. Transformar você em gay, transformar você em trans, transformar a sua vida, botar a mentalidade de pobre na sua cabeça. É sério. O rastro químico é que muda o funcionamento das pessoas, até deixar as pessoas agressivas, porque ele tem substâncias que deixam as pessoas agressivas, então ele pulveriza essas coisas em lugares mais pobres, para as pessoas sempre se matarem e terem violência e não sei o quê, até para fazer o contrário, para deixar a população mais branda, mais calma, deixar a população mais fervorosa. Então, assim, tem muita variedade sobre as funções. Muita. É a imaginação de onde você vai ler. Cada vez que tu vai ler um negócio desse, tu vê 5 vídeos, é arriscado os 5 vídeos apresentarem várias características diferentes dos rastros químicos, inclusive aí passa por controle climático. É isso que eu conheço, que eles soltam aquilo, e aquilo ali, o ARP ativaria aquilo, e aquilo que os aviões soltaram, que daria início à mudança climática. Então, essa aí são coisas que começaram a ser ditas muitas vezes, até onde eu sei, de forma mais recente, quando começaram a falar assim, o aquecimento global. Não, o aquecimento global não existe. O que existe é o programa WARP, que eles querem nos enganar falando que é aquecimento global, porque eles estão causando a chuva, porque esses rastros químicos causam chuva. Não, esses rastros químicos secam a atmosfera, evitando que tenha chuva. Então, o mesmo rastro químico, em um lugar que chove muito, é a culpa do rastro. Num lugar que não chove muito, que não chove quase nada, também é o rastro. Porque eles mudam a composição do rastro químico de cada país que eles usam. Então, a variedade é extensa. Ô Joab, esses rastros que são deixados pelos aviões, aquilo ali é condensação. É só a água que se condensa na atmosfera, não é isso? Sim, vapor de condensação. Existem algumas formas, a engenharia aérea e tudo, ele tem partes de pulverização, inclusive até em locais onde a chuva é escassa, eles conseguem fazer um tipo de pulverização com, se não me engano, é sulfeto de prata. Iodeto de prata, eu ia perguntar isso agora. Iodeto de prata. Isso, eu vou até te interromper rapidinho, porque eu ia citar isso, porque quando eu era mais novo, isso foi por volta da década de 80, 90, começaram a alegar que eles tinham descoberto um jeito de fazer chover em áreas que não tinha chuva, que era muito seco, que era justamente pulverizar as nuvens com iodeto de prata. Aí aumentava a condensação e fazia a precipitação da chuva ser mais rápida. Mas eu sempre pensei o seguinte, que para fazer uma chuva, se o lugar é seco e não tem chuva, é porque o lugar não tem umidade no ar. Para gerar uma nuvem e tal, ter chuva, tem que ter umidade, tem que ter a nuvem lá em cima para você poder precipitar ela. Isso aí, o iodeto de prata, ele não cria nuvem. Deixa eu te falar uma coisa muito, muito interessante. No ano passado, alguns meses atrás, sei lá, uns 6 meses atrás, 7 meses atrás, teve uma forte inundação em Dubai. Não sei se alguém vai lembrar. Sim, lembro. Então, e aí, eu tenho uma estudante que mora em Dubai. E eu perguntei pra ela, como que tá aí? Ela, professor, aqui tá terrível, porque eles ficam jogando esses negócios na nuvem pra fazer chover, e aí eles perdem a mão e não sabem se chove muito ou chove pouco. Às vezes chove tanto que inundou a minha casa. Então, assim, pessoas em Dubai moram no meio do deserto, tendo a casa inundada, porque eu não sei se é exatamente o iodeto de prata, se é a mesma coisa que eles usam, mas, de fato, países como Dubai gastam um dinheiro forte para chover de vez em quando. Só que eles não conseguem necessariamente prever o quanto vai chover quando eles estimulam as nuvens ou como eles produzem as nuvens de forma artificial. Mas, de fato, isso é verdade. Dá pra fazer isso. Mas isso que aconteceu lá foi por causa dessa, vamos pôr assim, dessa semeação de chuva? Então, procurei notícias sobre e eu não vi, só vi sobre a inundação. Mas, segundo essa estudante, é comum. O pessoal que mora lá, que é de lá, sabe que isso acontece. E aqui, teve também, além dessa inundação, teve uma nevasca num deserto também, recente. Essa eu não lembro. Chegou a ver isso, Joab? Teve uma nevasca num deserto aí, mostrou até os camelos no meio da neve, eu vi isso no jornal. Teve no Egito, alguma coisa assim. Isso, Egito, obrigado, Jackson. E aí, aí de novo estão associando. Eu vi, inclusive, o pessoal falando assim, isso aí foi um teste do ARP. Por que Vamos lá, Joab. Qual que seria a hipótese de ter levado, vamos pôr, no Egito, um lugar que você nunca imagina que vai ter neve?
Essa ideia básica do HAARP de manipulação climática, isso é alguma das coisas, uma das teorias mais famosas da internet que estão diretamente ligadas ao HAARP é a mudança climática. Porém, o HAARP não tem condição tecnológica para fazer nada desse sentido. Ele consegue, numa área pequena, ele cria ali um tipo de... A gente já até mencionou isso no outro episódio, é um tipo de tela na ionosfera que ele lança, ele recebe e lança uma onda eletromagnética, aquilo reverbera, ele faz medições, vai na ionosfera e nas camadas um pouco abaixo, um pouco além. É só isso que o HAARP consegue, ele não faz nada de manipulação, ele não cria terremoto, ele não controla a mente, ele não consegue nem superaquecer uma camada por cima dele mesmo para conseguir mudar o clima diretamente aonde ele está instalado ali no Alasca. É só um exagero por parte das capacidades que o HAARP tem. A gente sempre fala aqui que quando tem um caso ufológico, alguma coisa, tem um pouso, aparição de seres e tudo mais, de repente o clima muda. Tá um dia bonito e tal, depois que acontece um evento assim, de uma aparição, alguma coisa, o clima muda e começa a chover, igual teve um caso Varginha lá, caiu uma chuva de granizo forte. Outros casos ufológicos também tem isso. Tem alguma coisa a ver? Vocês acham que esses avistamentos que acontecem, essas naves, elas podem influenciar no clima para, sei lá, fazer uma mudança climática para encobrir uma fuga deles, alguma coisa assim, ou não? Olha, sabe aquele lance da escala de Kardashev? Dentro da escala de Kardashev, se você acreditar que seres alienígenas que são provenientes de outras estrelas viajam de um planeta para outro, é porque, tecnicamente, se eles fazer essa viagem bem rápida, eles já conseguem dominar a energia do seu próprio planeta, a funcionalidade, as funções e tal. Então, acreditar que uma nave altamente tecnológica, feita por uma espécie muito avançada, conseguiria, sim, influenciar parcialmente o clima nas suas proximidades, eu acho. Acho que isso aí não tá diferente, não seria absurdo, não. Entendeu? É muito mais fácil acreditar que uma nave consiga influenciar parcialmente o clima de uma região próxima onde ela está do que necessariamente ela viaja na velocidade da luz ou algo do tipo. Eu acho que o domínio climático é muito mais fácil do que abrir um portal e teleportar de uma estrela para outra, entendeu? Você não sabe, não sei. Às vezes eu abrir o portal é mais fácil do que a gente imagina. Eu estou falando, como eu disse, em Dubai eles conseguem fazer chover, mas eles não conseguem abrir portal para a Lua, entendeu? Tecnicamente, você tá mais... Então, esse que é o ponto. Tecnicamente é muito mais fácil você conseguir fazer uma influência no clima da região do que você fazer uma nave voar em dobra. Senhor Ufudjek, essa parada de mudança climática com os avistamentos ufológicos, tem muito caso assim, né? O que você acha a respeito disso? Você acha que tem alguma relação? Cara, é difícil falar, né? Porque, como a gente viu aí, tem alguns elementos físicos aí que geram uma chuva, por exemplo, né? A questão da semeadura das nuvens. Teria que saber se essas naves estão emitindo algum tipo de substância na atmosfera, a ponto de fazer alguma mudança no ambiente ali, né? Agora, tem uns casos curiosos, né? Que ocorrem aí que estão associados a tempestades, né? O próprio caso Varginha, né? E outros caso Roswell, que houve lá a aparição de uma nave e aconteceu uma tempestade depois, né? Isso não é algo raro na ufologia. A questão é entender por quê. Imagina que um efeito colateral dos motores da nave espacial seja a condensação massiva em torno da área. E aí chove depois. Eu até pensei nisso, Jacaúna, que de repente não é uma coisa que eles fazem conscientemente. Eu vou fazer isso pra facilitar minha fuga. Era um efeito colateral daquela presença deles. Eu pensei nisso. Já tem teoria que diz que a luz emitida pelas naves é um efeito colateral da produção da energia, né? Tem um fenômeno associado à ufologia que é chamado cabelos de anjo. Aqueles filamentos energéticos que surgem da condensação, né? São associados a casos ufológicos e aparições marianas. E se especula que isso surja por conta da ionização que ocorre, né, durante essas aparições. E aqui, uma parada interessante também dentro do HAARP é que eles citam muito o Tesla, que começou a desenvolver isso, que ele criou a parada. Inclusive, já que a gente tá falando desses mitos da internet aí, eu já quero aproveitar, Joab, e te perguntar do raio da morte do Tesla, porque, inclusive, eu gravei com o Jacaúna aqui. Você lembra, Jacaúna, que nós falamos do incidente de Tunguska? Que a gente especulou que talvez fosse um raio da morte do Tesla, sacou? Dentro dessa mesma linha aí de controle do tempo e tudo. O raio da morte do Tesla é uma parada, assim, que põe bomba nuclear no chinelo, pelo efeito destrutivo dela. O que o Tesla tem a ver com essa história do HAARP?
Já aproveito para puxar assim, o Warp é da época do Tesla? Esse projeto já vem dessa época ou não? E por que o Tesla tem a ver com isso aí? E sua opinião sobre esse raio da morte do Tesla? O Tesla, ele realmente pode ter deixado o projeto para fazer alguma coisa nesse sentido? O Tesla, na verdade, ele tinha um interesse específico quando se falava em conflitos, assim, ele sempre estava dando alguma declaração como se o país deveria se defender. Nesse caso, ele havia criado até um diagrama de uma máquina que ele falava que necessitaria de usinas de energia até 200 milhas de distância, e ele conseguiria criar como se fosse uma parede de energia que funcionaria como um escudo. É quase esses escudos que a gente vê na ficção, mesmo um escudo de energia. Aquele de Wakanda que eles usam lá pra inibir o ataque do Thanos. O famoso campo de força. Exato. Campo de força, o mesmo conceito é essa ideia da parede de energia do Tesla. Então, e algumas pessoas dizem que o HAARP, ele tem patentes até de algumas pessoas que criam esses tipos de patente, igual máquina de teletransporte, camisa de invisibilidade, essas coisas. As pessoas trazem essas patentes estranhas assim para dentro da teoria conspiratória do HAARP. E não tarda colocar o Tesla no meio da coisa toda com o raio da morte, mas o raio da morte é como se fosse apenas uma variação dessa parede de energia, porque o próprio Tesla tinha essa concepção que ele poderia usar isso também, essa parede, como uma forma de ataque. Assim, quando as usinas fossem ligadas, a parede ela daria como se fosse um facho de energia, isso poderia ser usado até mesmo como um ataque direcionado naquela região, né? Mas, então, esse famoso raio da morte é o conceito básico, o mesmo conceito básico da parede de energia. E aqui, muito se fala que quando o Tesla morreu, o serviço secreto americano invadiu o hotel que ele morava lá e pegou todas as anotações dele, guardou tudo, e boa parte de coisas tecnológicas que vem aparecendo hoje em dia são frutos de anotações do Tesla que eles foram aprimorando. O que tem de real nisso? O PH, Tesla, ele é a galinha dos ovos de ouro dos conspirólogos. Sim. Sim. O Tesla inventou, de fato, coisas incríveis, assim. O Tesla, ele inventou, ele conseguia saturar a energia elétrica no ar e você conseguiria ligar uma lâmpada em, sei lá, na por mão. indução, sim. Mas, por exemplo, hoje em dia, usar esse tipo de coisa, a gente não conseguiria usar Wi-Fi, nem Bluetooth, porque a energia elétrica iria atrapalhar os sinais, por exemplo. Mas, dentro da conspiração de tecnologia e Tesla, que você puxou e eu nem cheguei a anotar, dizem que o Tesla desenvolveu a máquina do tempo, E quem viajou na máquina do tempo? Quem? O Tesla? Filho do Trump. O filho do Trump. Peraí. Como é que é, Chicaúna? Tu não conhece a história. Não. Calma aí, PH. Você tá garoteando. Cara, olha só. Lá em 2016, lá, a primeira eleição do Trump, isso virou notícia pra caralho, né, no meio das conspirações. Por quê? Tem um livro chamado... agora eu esqueci exatamente o nome do livro, porque eu não tô com a pesquisa aqui, não me preparei pra falar exatamente sobre isso, mas tem um livro que fala do último presidente dos Estados Unidos. E o nome do personagem principal é não sei o que Trump, que é o nome do filho do Trump. O nome do personagem principal seria Barron Trump, e ele teria viajado no tempo, né? Por quê? Ele morava no hotel que tem o mesmo endereço da Trump Tower. Hoje em dia, no livro, que é um livro antigaço, um livro que tem mais de 100 anos, bem mais de 100 anos. Mas é coincidência de nome. Então, o personagem morava no mesmo endereço que a Trump Tower é hoje em dia. Tem várias coincidências do tipo. Enfim, que ele seria, inclusive, o presidente, o último presidente seria ele. Mas o lance é o seguinte, o Tesla, onde que entra a teoria do Trump envolvendo o Tesla? Porque um dos homens que supostamente trabalhava com o governo naquela época e recolheu os documentos do Tesla e foi responsável por catalogar os documentos do Tesla foi, se eu não me engano, o avô do Trump. Pô, mas caralho, a família dele tá envolvida nessa teoria da conspiração tudo? O avô do Trump tá lá, se pegar a história direitinho, tem lá o nome do avô dele, se eu não me engano, foi o avô ou o pai dele, é o tio, né, muito obrigado, o tio dele, que teria recolhido os documentos e iria verificar se tinha ali descobertas tecnológicas e tal, e aí supostamente ele teria suprimido a da máquina do tempo pra ele, e ele próprio teria construído essa máquina do tempo. Eu achei que o nome dele era Bill Tunney. Então, assim, essa é mais uma conspiração envolvendo tecnologia, né?
E o Trump tá no meio dela, né? Teria ali o filho dele envolvido, o tio dele teria feito isso. E aí, pelo que eu lembro, que eu pesquisei, de fato foi o tio, ou algum parente do Trump, que de fato, na época, foi o cara que ficou isso responsável. Isso é verdade. Seria de fato verdade. Mas todo o resto, aí vai na coincidência, vai se tu acredita ou não. Mas isso aí é uma coisa que surgiu lá na internet em 2016 e seria interessante, de repente, depois esmiuçar, procurar mesmo tintim por tintim pra não ficar dito pelo não dito. Porque eu, de fato, não lembro de toda a história aqui de cabeça. Cara, calma, relaxa que essa série nossa aqui de mitos da internet tem episódio a rodo. Nós vamos fazer um episódio ainda sobre mitos da internet e viagens do tempo. Aguarde. Isso aí tá cheio também. Vamos para mais um desses mitos, dessas histórias da internet. Essa eu não conhecia. Eu acho que o Jacaúna também não conhecia, que a gente conversou rapidamente que a gente começar a gravar, que a gente foi ver a pauta do Joab. Mas o Joab colocou aqui Projeto Abigail. Abigail, pra mim, era um boneco... Eu adorava enfrentar ele na Street Fighter V. Mas, puta, às vezes me matava de raiva. O que eu conheço de Abigail é isso. Que era o inimigo do Final Fight que virou um boneco de Street Fighter. O que é o Projeto Abigail, Joab? E por que ele tá aqui hoje? O Projeto Abigail é uma história que foi difundida na internet nos últimos anos e é basicamente a respeito de uma mulher, no caso ela se chamava Abigail Western, e ela teria sofrido uma experiência no estilo do Capitão América, com transformação genética, e quem teria feito isso seria o pai dela, o Albert Western, e justamente nos subterrâneos da Área 51, usando uma tecnologia de ponta na época, ele teria conseguido transformar a filha dele, porque ele julgava ser uma experiência tão secreta que ele não encontrava cobaia de confiança, né? Uma cobaia que ele pudesse confiar que aquilo não vazaria. Ele escolheu fazer isso na própria filha para se arrepender depois, porque ele conseguiu transformar a filha dele num monstro. Pois é, cara, olha só, eu tô vendo sua pauta aqui, aí logo depois você colocou uma foto da filha do cientista, antes... Tipo Marilyn Monroe, toda lindona, loura, roupas lindas e tal. Ou depois, putz, parece aquela múmia de Nazca. O que era esse Projeto Abigail e por que ela ficou assim? Inclusive, antes de você explicar, eu já vi essa foto do depois dela como sendo o resultado do experimento de privação do sono. Porra, é verdade. Essa aí é do Projeto de Privação do Sono, verdade. É sempre tão associado essas duas teorias, elas se confundem no meio do caminho, porque as imagens precisam ser o mais grotesco possível, né? Então eles acabam pegando de uma da outra, e as duas histórias elas quase que se mesclam na internet. Só se você procurar a fundo mesmo, você consegue diferenciar uma da outra, tirar essa associação do experimento com a Abigail. E no final, essa múmia aí, né, da foto, que tava falando que foi a Abigail depois, é um boneco, tá? Já boneco. Tem até o artista foi achado e tal. Então pegaram essa foto e jogaram ela num tanto de contexto ali pra reforçar o quão chocantes seriam essas histórias. Eu conheci ela realmente do experimento do sono russo, né? Que Isso mais mesmo. famoso. Tem várias versões dela, inclusive de artista no Pinterest, tem todas essas variações aí. Então, mas vamos lá, você explicou por alto que o Projeto Abigail era um projeto de criação de um super soldado. Esse Projeto Abigail, ele existiu? Ele tinha um propósito ou é um projeto que foi inventado também? É uma história da conspiração que ganhou nome, ganhou corpo? O que tem de concreto nisso? Ou não tem nada? A primeira versão que você tem dessa história apareceu no ano de 2018. Ela contava os detalhes, tudo, mas justamente num canal do YouTube cujo nome é bem sugestivo, né? Sobre creepypastas. Então o dono do canal, ele tinha por hábito, tem até hoje que o canal ainda é ativo, a gente pode até deixar o link depois para o pessoal assistir. Tem vários vídeos interessantes, como histórias de terror, porque de fundo de verdade não tem absolutamente nada. É só uma creepypasta mesmo, que ele criou, e desde 2018 essa história vem ganhando corpo literário na internet. O pessoal vai acrescentando alguns elementos, como a gente tem comentado aqui, sobre fotos e imagens, e essas imagens vão sendo tiradas de contexto de outras fontes e associadas a Abigail,
como uma transformação dela, e as histórias vão quase que um conto mesmo de terror. Se não me engano, tem até um filme que saiu com esse nome também, Projeto Abigail, mas é um filme C ou B, não me recordo aqui agora. Pra mim, cara, como eu te falei, eu não conhecia esse Projeto Abigail. Pra mim, ele é só uma atualização desse experimento russo do sono, de privação do sono. É basicamente as mesmas fotos, o mesmo contexto, o mesmo resultado final, eles só atualizaram a parada, sacou? Sim, eles usam até uma imagem de um filme de 2002, Entidade. Tem uma cena de uma pessoa sentada numa cama, lembra muito um manicômio, a pessoa tendo um ataque, um surto psicótico, assim, ela batendo as grades da cama, mas falam que é uma gravação que eles conseguiram de arquivos da Área 51, que supostamente mostraria o momento de intermediário da transformação da mulher Abigail na criatura Abigail, né? Que algumas pessoas também chamam assim de criatura, monstro, Abigail. Mas é basicamente a cena de um filme. E aqui, tem uma foto, igual eu te falei, de uma mulher aí que era o antes da Abigail e depois que era a foto desse boneco aí que o Jacal não falou. Essa mulher dessa foto, ela existe? E ela nunca apareceu pra falar assim, eu não tenho nada a ver com essa história, não? Então, essa mulher, ela se chama Sunny Hartner. É o nome que você encontra nela na internet. Mas o verdadeiro nome dela era Anne-Marie Margot Hartnett. E ela era uma modelo, ela nasceu em 1924 e faleceu em 1988, muito antes dessa história da Abigail surgir. E quando você rastreia essa foto dela, você chega numa capa de uma revista, se não me engano, da década de 60, e a pessoa que criou toda essa história da Abigail, ela pegou essa imagem, tirou ela manipulou ali, cortou algumas partes da imagem e fez essa associação que essa pessoa existiu, a Abigail Western, mas na verdade é uma modelo de capa de revista. Já tinha falecido e não podia se defender. Muito conveniente. Exato. Bom, então vamos lá. Nós chegamos ao final da pauta que o Joab fez com esses 3 itens, mas eu sei que o Jacaúna tem mais alguns mitos da internet pra colocar pra gente aqui. Por favor, Jacaúna, dá o seu mito aí. Tem um aqui que surgiu na internet forte. Não é necessariamente sobre tecnologia, tenho certeza que você já gravou em outro momento, que é sobre os caixões da Fema, por exemplo. Não, nós nunca falamos desse aí, não. Mentira, você nunca falou sobre os caixões da Fema. É tecnológico também? Envolve tecnologia? Não necessariamente. Fala que os caixões da Fema são... A Fema é uma instituição americana sobre desastres naturais, tá? E isso ficou popular, sei lá, uns 15, talvez 20 anos atrás. E diziam o seguinte, que a Fema, ela comprou o papo de, sei lá, 10 mil, 30 mil caixões, caixão pra caralho, assim, uma afinidade de caixões, porque ia começar o fim do mundo, e ela tava preparando pro fim do mundo, então todo mundo já tava comprando caixão pra todo mundo. Então esse aí é o detalhe, né? O outro é o 5G, esse é bem mais recente, o 5G passava Covid pras pessoas. Como é que é? Peraí, calma. Ô, Jacaúna, beleza. Sei que soltou isso aqui. Não é problema meu, se vira. Como que o 5G vai passar Covid pras pessoas? Eu sei lá, PH. Os caras inventaram essa porra, filha da puta. Você tá rindo, mas vai ter gente que tá ouvindo e vai fazer assim... Ah, é verdade, isso eu acredito. Então, assim... Eu achei que você falava que o 5G causa câncer, que o 5G deixa impotente. Não, calma. É mesmo lance, ó, o 5G causava Covid, o 5G quando ele fosse ativado, as pessoas iam começar a morrer fritas se tivesse muito perto da antena 5G, que o 5G ia interferir nos marca-passos, as pessoas que tinham marca-passo iam morrer instantaneamente. Então, um monte de coisa. Inclusive que o 5G ia dar depressão nas pessoas, porque o 5G era tão potente que afetaram a forma da mente das pessoas funcionarem. Isso aí pode ser verdade, hein? E aí tem um ponto. Dependendo da fonte, o 5G até te deixa gay, né? Dependendo da fonte que tu vai ler, o 5G te convencia, te transformar em esquerdista, te transformar em gay, ia fazer você ser violento. Enfim, o 5G, dependendo... Eu já vi gente falando que o 5G, como ele é o 5G da China, ia te deixar cada vez mais esquerdista, porque a China queria deixar o mundo esquerdista, entendeu? Então você só podia comprar antena de 5G dos Estados Unidos, porque o 5G chinês ia te deixar comunista.
E aí, porra, o que não falta é a teoria das versões, mas a mais recente do 5G era que ele te passa Covid. Cara, isso aí eu não vou nem entrar no mérito, eu não quero nem discutir se isso é real, não. Isso me pegou desprevenido, eu não tava esperando uma aberração desse nível, sacou? Não tava. Aí tem uma outra aqui que eu também deixei anotado, que essa aqui é quente. Essa aqui ganhou um corpo aí, que era a causa dos incêndios no Havaí, né? Ano passado teve incêndio no Havaí, e falaram que o incêndio no Havaí era por causa de um laser chinês. Que as únicas coisas que não queimavam por causa desse laser eram coisas que eram azuis. Alguém lembra dessa conspiração? Uhum. Não queima porque é azul? É, porque o laser ele teria... caraca, eu esqueci o nome da palavra agora. Mas ele não queimaria nada que fosse azul, e tudo que não fosse azul, ele queimaria. Por isso que os chineses estavam cada vez mais aderindo a tintas de cobertura de telhado azuis. Porque o governo chinês começou a estimular que a sua população pintasse seus telhados de azuis, porque iria acontecer um ataque mundial. Alguns diziam que era um laser chinês, outros diziam que era um efeito do sol. Aí já era menos conspiratório contra a China, mas conspiratório no sentido de raios solares vão queimar tudo que não tiver uma cobertura azul. Então tudo que está voltado para o céu tem que estar pintado de azul para evitar o calor extremo e tal. E isso ganhou o TikTok, meu amigo. Puta que pariu. Teve gente pintando o telhado de azul aqui no Brasil. Teve. Vocês estão me zoando. Não, peraí. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Vocês não combinaram isso aí pra fazer sacanagem com a minha cara. Isso não pode ser sério. PH, teve gente que pintou tudo na casa de azul. Tudo. Quando falou tudo na casa, pintou o chão de azul, o telhado de azul, a parede de azul. Tudo de azul. A única coisa que não era azul na casa da pessoa era a janela. Por causa do vidro, tá ligado? Só pintou a casa inteira de azul, porra. Caralho. Tô te falando, pô. Do laser chinês ou do sol, que tava maçaricando todo mundo. E aí tem um monte de vídeo mostrando que tudo que não era azul queimou lá no Havaí, menos as coisas azuis que não queimaram, porque até o asfalto queimou, mas as coisas azuis não queimaram. Tá, mas tem foto de coisas azuis intactas no meio de tudo queimado? Tem, mas também tem coisas de não azuis que também não queimaram, mas o pessoal vai pegar com as fotos. Sim, claro, vai pegar o azul. Sim, exato. Entendeu? E aí, se tu olhar só os vídeos que o pessoal mostra que as coisas azuis não queimaram, tu fica bolado. Mas se tu pegar um vídeo mais isento, quando a câmera passa, um monte de coisa que queimou e outras que não queimaram, independente da cor, entendeu? Entendi. Mas assim, teorias de tecnologia. Então, cuidado. Os chineses têm um satélite que consegue transmitir essas micro-ondas laser invisíveis que toca fogo em tudo que não é azul. Pinte seu telhado de azul. E aqui, puxando esse assunto de laser e tudo aqui, pra encerrar nossa conversa, eu vi, não tem pouco tempo, liberaram um vídeo aí de um teste de um navio, acho que americano, usando um laser pra destruir mísseis, esse tipo de coisa. Vocês chegaram a ver isso? Uhum. Qual que é a probabilidade disso aí estar instalado, sei lá, num satélite e eles conseguirem bater alguma coisa lá de cima com um laser desse? Probabilidade aí é bem baixa. Mas por que vocês acham baixa isso? O laser ele precisa de uma grande quantidade de energia para operar, primeiro. Segundo, para abranger de uma forma eficiente todo o globo, digamos assim, putz, ele ia precisar ter vários equipamentos posicionados em órbita, né? E o custo para operar isso tudo? Tá. Eu pensei muito com cabeça de vilão de quadrinho. Não, porque também é o seguinte, essa tecnologia de laser abater mísseis existe, ela tá muito inicial, pelo menos a última vez que eu vi, tem uns 2-3 anos, ela estava muito inicial, como falou, precisa de uma quantidade de energia muito alta, e ela já funcionaria muito bem um avião abatendo um míssil. Por quê? Porque ela teria que pegar o ângulo e esquentar a ponta do míssil especificamente para causar a ignição dele. Ou apontar em certos lugares específicos do míssil para destruir o motor do míssil e o míssil perder a potência e cair desgovernado, coisas do tipo. Então não é tipo um raio do Ciclope do X-Men que bateu, foi pro saco, não. Até onde eu lembro, ele precisa de vários segundos, não é alguns segundos 3, não, alguns vários segundos parado, concentrado, para causar aquele dano necessário, entendeu? Porque imagina, você causar o dano num foguete de um míssil, que o bagulho já funciona em altíssima temperatura. Então ele seria uma contenção, né? Então os lasers ainda não estão no lance Star Wars, de dar um tirinho e explodir nada ainda não, pelo menos até onde eu sei. Lembrei de um aqui, Elon Musk. Tinha que ter Elon Musk, né? Porra, esse programa todo, falando sobre tecnologia sem Elon Musk, porra. O Elon Musk, os satélites da Starlink, na verdade, essa aqui é forte.
O Elon Musk, ele descobriu que os aliens vão invadir a Terra em 2027. A Starlink é um escudo que o Elon Musk está colocando em volta do planeta para nos defender dos aliens. O Tony Stark tentou fazer isso e não deu muito bom não, hein? O Trump o diga. Pois é. E aí isso entorna no segundo desdobramento para essa teoria, que a Rússia também descobriu isso. E a Rússia invadiu a Ucrânia de propósito para fazer que a Europa começasse a investir em armamento para estar mais preparada quando os aliens chegassem. Caramba, o velho. Putin é bondoso, entendeu? Oh. Tem um cantinho no céu preparado pra ele. Aí eu lendo isso, eu falando, caralho, é muito bom, cara. Puta que pariu. Não, sem comentários. Mas aqui, eu queria voltar rapidinho no 5G antes de encerrar. Porque, Joab, essa é pra você. Qual que é a probabilidade do 5G, uma tecnologia nova, trazer algum malefício à nossa saúde e a gente não se dá conta disso até, sei lá, as primeiras pessoas começarem a apresentar sintomas? Existe alguma possibilidade nisso? Eu não sei precisar diretamente a que frequência o 5G opera, mas eu diria que é uma baixa frequência. Se for isso mesmo, se for não, tenho certeza que é. É algo em torno de 3 a 30 Hz, então é pouco provável que isso vai te afetar a curto e a longo prazo. Até porque a gente tem um celular direto em contato com a gente, isso não acontece com frequência, a gente não vê, né? Um dano direto causado assim. Não, eu não apostaria nem um centavo numa teoria dessa. Não. Então tá, então não preciso tirar meu roteador daqui onde ele tá, não. Pode deixar aqui, né? Não. Eu já ia começar a gravar, acredito se quiserem, aqui com chapéu de papel alumínio, cara. Então, PH, esse lance de frequências como Wi-Fi, Bluetooth, 5G causarem problemas é de fato algo que se pesquisa, né? Porque toda vez que tem uma tecnologia nova, se pesquisa sobre como que ela pode afetar o funcionamento do corpo e tudo mais. Porém, contudo, todavia, nada nunca foi descoberto sobre isso, independente da frequência que é usada. Mas esse é o ponto, é por isso que existe pesquisa. E é aquilo, eu já ouvi falar de gente disso, não, porque o 4G, o 3G, o 2G satura tanto o ambiente que afeta o funcionamento da mente, aumenta a depressão, aumenta não sei o que, aumenta suicídio, aumenta não sei o que. Cara, sabe o que aumenta o suicídio? Tristeza de estar desempregado, sabe? Porra, tem tanta coisa que você pode prestar mais atenção na vida do que ficar teorizando se a pessoa se mata porque tem 5G de mar na casa dela, entendeu? Então, pô, isso é um estudo válido, porque, de fato, a ciência não pode descartar de cara, mas a ciência estuda e vai buscando essas informações com o tempo. Não tem como ninguém falar assim, não, eu fiz o teste na minha casa, depois que eu instalei o 5G, eu fiquei triste. Porra. Mas sabe por que eu tô perguntando isso? Porque a gente já teve muita tecnologia que foi lançada para uso do público em geral, para uso da população, e depois de anos começaram a aparecer pessoas com problemas de saúde e tudo, e foram ligar esse problema de saúde a essas tecnologias que foram lançadas. Vou dar exemplo aqui. Produtos radioativos que eram usados, o Teflon, que, Teflon matou gente pra caramba com câncer ali. Hoje em dia Teflon é proibido, sacou? Entre outros que já tiveram, que só depois que todo mundo tava usando há muito tempo, foi descobrir que fazia mal. Eu vou te dar um exemplo simples, PH. Aqui no Brasil bateu recorde, não só no Brasil, mas no mundo. Amianto. Caixa d'água e telhado de amianto. Telhado é até tranquilo, mas caixa d'água, caralho. A gente bebia água no material cancerígeno que é o amianto, mas supostamente era questão, o amianto ele causaria mais dano para quem fabrica e extrai o amianto, porque ele fala muito mais sobre pulmões. Sim, a poeira dele é aquela poeira de sílica que entra no pulmão e causa cristalização nos alvéolos. Exatamente. Então, tecnicamente, a sua caixa d'água de amianto não está te passando nenhuma doença do amianto, mas quem produziu o amianto, quem trabalhava na extração dele, sofreu com esse tipo de problema gravíssimo. Porém, e aí? Era pulmão de vidro que chamava a doença deles. Exatamente. Mas mesmo assim, sabendo que o amianto faz esse tipo de coisa, tu vai ficar bebendo água em caixa de amianto tranquilo? Talvez sim, talvez não. Eu vou te falar que na minha casa lá, quando eu era criança, tinha 2 caixas de amianto de 5 mil litros. Eu bebi água ali 30 anos. Uma das minhas caixas a minha caixa de água reserva é de amianto, pô. E vai ser durante até o dia que ela quebrar sozinha. Pois é. Não fez mal até hoje, não faz mais, cara. Você está ouvindo Acredite Se Quiser.
Então foi isso, hoje foi nosso primeiro episódio dessa série de mitos da internet. Aguardem que virão outras séries aí. Inclusive, se você tem uma dica pra essa série nossa, nova, se você quer dar uma sugestão aí, PH, acho que, sei lá, mitos da internet, tal coisa é interessante, manda pra gente pelo Instagram, pelas mensagens lá no Spotify, manda um e-mail pra gente. Quem sabe seu episódio não aparece aqui. Agradecer novamente a galera que tá aqui comigo hoje, trocando essa ideia bacana. Jacaúna, valeu demais, meu querido. Tamo junto. E daí, o seu jabá pessoal, fala de suas lives, onde é que o pessoal te encontra? O pessoal me encontra pelas internet da vida. Eu estou sempre fazendo live na Twitch. Sempre é muito forte, né? Eu faço live 2 vezes por semana atualmente, porque eu tô com uma menininha de 2 mesezinhos em casa, minha filhinha Sim, nasceu. a gente ouviu ela de fundo aí participando. Pois é, participa sempre. Então, só tô fazendo live domingos e segundas, né? Domingo às 7 horas da noite e segunda às 7h30 da noite. Cola lá, a gente fala um pouco sobre atualidades, notícias, falamos de muita tecnologia, como tá esse negócio dos robôs atualmente, informações diversas, e também falamos no domingo sobre terror, quem gosta de mistérios, demônios, susto, e segunda-feira para quem curte mais ufologia. Então a gente sempre começa a live falando sobre informações interessantes ao longo da semana, e depois a gente vai pro tema que é ufologia segunda-feira e terror e demônio no domingo. Aí sim, aí é bom. Joab, meu operador favorito, valeu demais sua presença aqui, meu amigo, tamo junto e tô aguardando aí as próximas pautas de mitos da internet, hein? Opa, valeu, eu que agradeço, e é só falar que a gente dá aquela pesquisada e encontra o que for possível. É isso aí. Eu vou deixar lá no nosso Instagram algumas fotos sobre o que a gente falou aqui hoje. Dê um pulinho lá. Eu vou deixar essa foto do experimento da Abigail pra vocês darem uma olhada. E algumas outras fotos que eu acho interessantes aqui. Beleza? E aproveitem que vocês estão lá no Instagram. Dê um pulinho lá em cima nos destaques. Tem link para as compras da Amazon. Vai fazer uma compra na Amazon? Entra lá pelo nosso link. Beleza? E quem gosta desses assuntos, quer trocar uma ideia, discutir, trazer relato. Eu filmei tal coisa, eu vi isso. Quer contar? Quer compartilhar? Entra lá no nosso Apoia-se ou no nosso Patreon. Lá tem um link para o nosso grupo do WhatsApp. Entra lá e dá um toque na gente e vem compartilhar suas histórias com a gente. Lá todo mundo gosta disso, é o dia inteiro. Inteiro mesmo. É loucura. Lá é fora da curva. Você acorda, olha lá, dá bom dia. Quando você vai almoçar, tem 6.000 mensagens. Então, se vocês gostam desses assuntos, lá papo não vai faltar. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos estranhos, mitos e teorias conspiratórias da internet. Acredite, se quiser.